Para uma parte dos orientais, né, no caso dos japoneses e chineses, a cópia ela não é uma coisa negativa. Para eles, isso está em um livro aqui, está nesse livro aqui, ó. Tá escuro aí, né? Eu acho que eu já mostrei em sala. A cultura gestual japonesa, é do Shitaro Tada. Ele é um antropólogo japonês. Ele diz o seguinte, que a, a cópia, para nós ocidentais, ela é tida como negativa, porque essa invenção de original e cópia, ela é recente, ela é moderna, ela é uma criação moderna, no início do século XX. O artista original, o artista gênio, né, singular, incompreendido, isso vem tudo da modernidade. Ele diz assim, vocês têm esse conceito, nós não temos, chineses, japoneses. Por isso os chineses fazem aquele monte de cópia que a gente fica assim, meu Deus do céu, os caras fazem cópia de tudo, eles fazem cópia do Palácio de Buckingham inteiro. Inclusive, não sei se eu já falei isso para vocês, eles importaram o mármore. Como eles não poderiam importar o mármore em bloco, eles importaram em pó o mármore. Aí chegaram lá, eles criaram os blocos do mesmo tamanho. Enfim, eles têm cópia da pirâmide de Gizé, eles têm cópia da estátua da Torre Eiffel, eles têm cópias de bairros inteiros de Amsterdã. Porque para eles cópia não é negativa, para eles copiar é evoluir um pouco mais sempre. Então, o conceito de plágio não existe para eles. Interessante. O Tizumba tem uma música que é exatamente igual ao Chico César, que é Menina Baiana. E tem uma outra também. São duas. Uma que é Sabará tá bem ali, Sabará tá bem aqui. Eu acho que também é do Chico César. E tem uma que é Menina Mineira, que o Gilberto Gil canta Menina Baiana. Claro que com tambor e tal, mas é igual. O andamento, a semântica, tudo. Impressionante. Um dia eu quis conversar com ele sobre isso, mas eu acho que faz sabendo, assim. Tipo, ok, vamos lá. Eu acho. Não, assim, conhecendo ele, assim, um pouco do como ele trabalha, eu sei que tem uma ideia mesmo. Então, queria começar. Boa tarde, gente. Eu vou começar, porque a gente já perdeu 12 minutos. Começando a supor alguns avisos. O primeiro deles é essa palestra, essa live do Ricardo Basbaum. A Ângela colocou aí o link para a gente aqui no Zoom, né, no bate-papo, e eu acho que está lá no WhatsApp também. Segundo aviso, em relação ao projeto aí da UFOP, alguma coisa assim, que abre espaço para que os alunos, ou a comunidade, eu não sei se é só para alunos, possa apresentar trabalhos lá na UFOP. Parece que é um salão virtual que eles vão criar. Então, vale certificado. E para alunos, tem uma grana aí para poder ajudar na montagem dos trabalhos. Tá? Eu vou estar divulgando sempre que possível para vocês essas oportunidades, assim, porque vão pedir muitas. E eu acho interessante vocês irem logo preparando currículo vitae, né? Resumo dos releases de vocês, caso vocês trabalhem com arte já há algum tempo. É bom ter um release, é bom ter todo esse material. Eu estava conversando com a Lili alguns dias atrás. É bom a gente ter separado em pastas nossos trabalhos que foram feitos por ano, releases sobre cada um deles, currículo vitae sempre atualizado, currículo Lattes nem se fala, tem que estar sempre atualizado, release resumido, release expandido, né, falando um pouco da nossa trajetória enquanto profissionais,
é bom, porque vai surgir muitas outras oportunidades. Esses editais agora, eles são relâmpago. Eles aparecem um dia e somem no outro. É uma coisa assim, né? Parece bruxaria. Mas, assim, é porque é o estado de emergência que a gente está vivendo. Eles são simples, de simples preenchimento. E, às vezes, é uma grana boa. Uma outra questão é o exercício da Bárbara. A Bárbara, vocês ficaram de entregar hoje, coloquem lá no Gmail. E aí, na próxima aula, ela já dá um feedback para vocês, que aí ela vai ver durante a semana, ou durante a semana ela vai dando feedback. Tu queres falar alguma coisa sobre isso aí, Bárbara? Não, era isso que eu ia falar, que eu vou ver durante a semana, né, um por um, e daí vou dando feedback assim que eu ver, né? Ou coloco lá no grupo, ou mando pro privado, né? Enfim. Massa. Acho que de aviso é só isso. Eu queria entrar logo no conteúdo, porque hoje a gente vai, como eu falei na aula passada para vocês, né? A gente já vai entrar em documentário. O que seria o documentário? Né? Isso que a gente viu, tá aqui, achei. Isso que a gente viu nas semanas anteriores, espécie de instrumentalização, né, de como a gente pode estar mexendo com essas ferramentas em alguns momentos conceituais, em outros momentos técnicos, em outros momentos estéticos, né? São ferramentas para a gente abordar a linguagem cinematográfica, né? Algumas pessoas se apaixonam mais pela questão técnica, né? Eu conheço cineastas que não sabem porra nenhuma, assim, de reflexão filosófica sobre cinema, nem história do cinema, nada. E conheço outros que sabem muita coisa sobre linguagem cinematográfica, mas tecnicamente eles não compreendem, né? Então eles ficam dependentes dos diretores de arte, daquele que faz a fotografia, enfim, não dependendo, né, mas eles têm esses caras como grandes aliados, assim, parceiros, né. Então, claro que a gente se envolve mais assim com uma área dessa ou outra, né, mas o interessante é que a gente possa saber um pouquinho de cada uma delas, porque quanto mais amplo tiver nosso leque ferramental, né, instrumental, mas a gente vai poder realizar quebras da linguagem convencional. Isso foi uma coisa que um amigo me falou semana passada. Quanto mais a gente sabe como lidar com os componentes, né, de uma determinada linguagem artística, mais a gente vai poder brincar com eles. Vocês estão me entendendo? Mas a gente vai poder fazer com que eles dialoguem entre si. Porque eu compreendo a individualidade de cada um desses componentes. Por exemplo, no desenho, quando a gente pega um lápis, e a gente, em alguns meses, a gente estuda só como manusear, apontar, quais os tipos de ponta desse lápis, como a gente pode utilizá-lo, né, seja com a mão direita, com a mão esquerda, com a boca, com a orelha, sei lá. Quanto mais a gente abre as possibilidades de utilização desse instrumento, mais a gente se torna senhor desse instrumento. Agora eu estou falando do lápis. Vocês imaginem se eu faço isso também com papel. Vocês imaginem se eu faço isso com relação à luz que ilumina o papel. Vocês imaginem se eu faço isso com relação ao tipo de gestual que eu aplico ao lápis. Isso que eu estou falando para vocês são componentes, né? São formas de manuseio da linguagem. Então, quanto mais domínio eu tiver com cada um desses componentes, isso é importante, tá?
quanto mais manuseio, quanto mais formas de... Quanto mais... Peraí, que a entidade foi embora. Quanto mais formas de... quanto mais formas de manuseio eu souber, quanto mais esses componentes estiverem abertos, né, quanto mais o meu corpo, a minha mente, a minha sensibilidade estiver interligada a cada um desses elementos, mais eu vou poder fazer com que eles dialoguem de forma diferente daquelas pessoas que não compreendem cada um desses instrumentos em sua individualidade. Agora, pensem bem, vamos pegar esse raciocínio e levar ele para a linguagem cinematográfica. Quanto mais uso eu fizer da minha câmera, seja celular, câmera fotográfica, handcam, quanto mais eu exercitar e trabalhar ambientação de espaços voltados para a cena, como fez a Lu em determinados momentos, preparou um ambiente e tal, como fez a Jan e a Lili, como muitos de vocês estão fazendo, preparando o ambiente para depois filmar. Quanto mais filtros eu vou experimentando para ver como é que fica a minha película no final das contas, como fez a Lili, um filme dela que ela envelheceu, eu acho que a Josane também fez isso. Quanto mais eu vou trabalhando o estilo, se ele é um curta de humor, se ele é um curta de terror, se ele é um curta, né, mais denso, quanto mais eu vou trabalhando o estilo dele assim, narrativo, quanto mais eu me aprofundo em cada uma desses componentes, quanto mais eu brinco com a iluminação, quanto mais eu experimento formas, planos diferentes na câmera, né? Enquadramentos diferentes, mais eu vou poder articular, brincar com esses componentes entre eles. Mais eu vou... menos eu vou precisar pensar, porque eu já vou... o domínio dessas linguagens, desses componentes, elas vão se tornando intrínsecos a mim. Quanto mais experiência e vivência a gente vai tendo com esses componentes, seja em qualquer linguagem artística, tá, gente? Estou falando aqui de uma forma bem sistêmica. Quanto mais utilização eu tenho, menos eu vou ter trabalho de pensar sobre aquilo, a coisa ela já vai saindo intuitivamente. Mas para isso eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter estrada, eu tenho que ter vivência com esse material, eu tenho que ter reflexão, eu tenho que errar, acertar, eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que me entristecer, eu tenho que me alegrar, eu tenho que... Entendeu? Nesse sentido, a linguagem cinematográfica, ela se torna um playground. Estou utilizando aqui um termo do artista lituano Alan Kaprał. Ele dizia que o artista ele deve utilizar o mundo como se fosse um playground. A palavra play, né, em inglês, ela tem dois sentidos, o jogar e o brincar. Né? Então, a gente tem, né, que saber jogar. E para isso, a gente tem que conhecer seriamente esses materiais e saber que quando a gente brinca com eles, a gente deve, né, tentar se esforçar, né, brincar tal como uma criança, porque brincadeira para criança é coisa séria, né, não sei se vocês sabem disso. Eu trabalho eu sempre trabalhei com crianças, cara, e não tem coisa melhor no mundo assim para te desplugar, para te descondicionar, para te desconstruir do que criança. Então, eu acho que uma forma da gente ir pensando, né, como é que essas nossas investigações elas estão se dando, começar a perceber o quanto de tempo nós estamos doando, né?
para qualquer linguagem que seja, tá? Pintura, desenho, né, o curso de curtas. Eu não sei mais quais são os outros cursos que vocês estão fazendo, mas quanto tempo eu estou doando para cada uma dessas? Quanto eu estou me disciplinando para poder estar, né, assimilando isso, né? O Evandro Carlos Jardim, eu acho que era ele que dizia que quando a gente mistura coisas diferentes, a gente deve pensar que deve existir cordialidade entre os materiais, por mais diferentes que eles sejam. Mas a gente tem que conhecer esses materiais, né? Saber em qual ponto eles se afinizam, né? Porque eu não posso misturar na doida, na porra louquice, tinta óleo com tinta acrílica. Uma é a base de óleo, outra é a base de água. Vão conseguir misturar? Vão, né? Mas vai sair aquela coisa assim que quem conhece a mistura vai olhar e vai dizer assim, porra, isso aí... Se eu tenho conhecimento de secagem da tinta acrílica, se eu tenho conhecimento de secagem da tinta óleo, eu já vou conseguir fazer uma coisa mais, né, mais pensada, mais durável, mais estruturada, que vai me dar base para poder constituir o trabalho de uma melhor forma. Na linguagem do vídeo não é diferente. A gente tem que ter esse tempo de contato com o material. Evidentemente, eu não posso cobrar de vocês aqui esse instrumental. Está sendo um desafio fazer essas aulas aqui e está sendo uma adaptação constante de um conteúdo assim que era para ser todo presencial. Eu tirei 30% dele para poder estar jogando aqui e é engraçado porque vocês têm dado um feedback muito doido, assim, com muita produção. Cara, tem uns troços assim geniais assim que vocês estão fazendo. E cada um assim, seja as reflexões, seja as imagens fixas, sejam as ideias, sejam as produções de imagem em movimento, cada um tem feito assim umas coisas que pro pouco assim que eu trouxe para cá, eu já estou achando que as produções elas estão indo muito bem, sabe? E foi isso que me motivou mais a fazer um site, assim, como uma plataforma mesmo, para colocar esses trabalhos, porque eu acho que merecem, sabe? Merece um local, assim, para a gente divulgar isso. Claro que não sem atropelo, né? Como alguns de vocês já puderam ter notado aí, eu estou tendo problema com uma aluna, mas a gente está resolvendo isso. Sempre vai ter atropelos. Mas as produções, por pouco que a gente está trazendo para cá, eu acho que elas estão indo muito bem mesmo. Eu só peço agora que vocês tenham consciência desse pouco de conhecimento que vocês já assimilaram nos 2 meses passados. Porque a linguagem que a gente vai abordar agora, que são os documentários, ela é um pouquinho mais fechada no sentido de que o documentarista ele tem aquela coisa, né? Assim, que é meio ideal, né? O documentário é aquilo que tenta, de alguma forma, documentar o real. Aí eu coloco para vocês a seguinte questão: é possível documentar o real? É possível que uma imagem em movimento ou uma imagem fixa ela seja uma representação fidedigna, fiel da realidade? O que vocês acham? Possível documentar algum real, né? Não sei se o real, mas algum real, alguma coisa ali. Qual foi aquele filme que a gente assistiu, que eu não lembro o nome, que falava exatamente isso, né? De que o momento que
ou feita a foto ou da filmagem e tal, aquele momento ali, aquele momento é aquele, é único, né? O que acontece depois já não é. Não lembra aquele filme que a gente viu? Nossa, eu não lembro. Aquele Alguém da lembra? moça que fotografava, que tinha uma fotografia muito bonita, que era tudo muito centralizado, discutia isso. Mas, gente, qual era o filme? Um dos que você mandou assistir? Eu A não lembro Câmera qual. de Claire. Este. Ah, no Cine Belas Artes. Que falava isso, né? Do momento, aquilo ali é aquilo. Depois já não é mais a mesma coisa, né? Tinha isso que ela falava. Nossa, é verdade. Câmera de Claire. É um pensamento bem oriental, né? É, já foi, né? Aquilo que foi registrado já foi. Passou, já. Agora já é outra coisa, né? É. Alguém mais gostaria de. Será que é possível? Eu acho que funciona como um registro. É um registro, né? Só como um registro, aquilo que foi filmado e tal. É aquilo que foi colocado naquele momento. Então, é esse o registro, né? Você não acha que nem a gente mesmo consegue reproduzir o que a gente mesmo faz? É, Ju? Às vezes você faz um texto e aí você quer reproduzir ele na mesma linha e às vezes é quase impossível, assim. Então, não sei. Acho que sempre que existe uma tentativa de cópia ou de relatar, de espelhar, né? Ou de relatar, não sei, eu sinto que tem Em cima de um uma roteiro, você variante. está falando? Não, qualquer coisa Não? que seja documental ou espelhar o real, sempre é um espectro, né? Eu sinto assim, como se fosse um espectro, sabe? Ah, muito doido isso. Na psicanálise eles chamam de o real e seu duplo, né? Você sempre tem um O duplo, duplo. né? Tem um autor que eu acho muito bacana que ele diz o seguinte: essas estátuas que vocês veem aqui em Ouro Preto, dos santos, né? Ele diz assim que quando o santo morre, como é que ele fala? A morte do corpo é o surgimento do duplo, é a ascensão do duplo. Quer dizer, o cara ele só se torna realidade quando ele se torna imagem cultuada pelas pessoas, quando ele se torna representação. Aí ele vira, quando ele se torna duplo, né? Aí ele vira santo, né? É como vir a ser, né? Então, alguém mais, documentário, ele consegue abarcar, ele consegue realmente documentar o real? Seria o documentário uma forma de legitimar o que ocorreu, o que aconteceu? Eu acho que sim. Eu sempre que penso em documentário, penso em, e por isso, inclusive, coloquei como ficção documentada, documentário de ficção. Eu não consigo pensar que a realidade ela é uma coisa só. Ela está permeada o tempo inteiro de impermanência, de essa coisa mais oriental que você falou, né? E eu acho que não cabe a gente trancar, enquadrar né? E depois falar que essa é a realidade, porque no mesmo momento ela muda, ela é uma coisa que Né? Quando eu me penso sobre interessa. isso, eu lembro que a gente tem a mesma discussão sobre documentação do espaço com mapas, né? E aí tem um pessoal que trabalha com mapeamento crítico, um grupo que chama Iconoclastistas, lá da Argentina. E eles têm uns textos muito interessantes sobre isso, tipo a crítica do mapa como essa ideia de
apresentar a realidade, né? Que o mapa também é uma criação, que os mapas, eles sempre têm um recorte, eles nunca vão conseguir, de fato, apresentar a realidade, porque ele sempre vai ter um recorte da visão de quem mapeou, ele tem uma intencionalidade, quando você, você desenha o espaço já mudou, tem um monte de questões assim que eles falam sobre sobre os mapas, eu acho que todas elas se aplicam à ideia de documentário, se você fizer uma analogia, assim. É bem legal. Bom paralelo isso. Estou perguntando para vocês, porque é o seguinte, a Jan fez aquela entrevista, né, com a conhecida dela, lá do Leite, e assim, como é que em alguns minutos ela poderia abarcar aquela vida? Não vai abarcar, né? Por diversos fatores que eu não vou entrar, que não entram em questão aqui agora, né? Por conta do pouco tempo que a gente tem para discutir, mas não vai abarcar. Eu estou falando para vocês isso é porque quando vocês forem de alguma forma, não sei como, né? Entre quatro paredes, não sei como é que a gente vai fazer, mas assim, caso vocês tentem, né, de alguma forma, documentar algo, e a gente vai ver como é que a gente pode esgarçar esse processo de documentar algo, nem que seja o crescimento de uma plantinha, não sei, tem que pensar como é que vai poder fazer isso em um mês. Mas assim, entrevistando uma pessoa próxima, um vizinho, ou a pessoa que mora no prédio, não sei. Mas é só para a gente ter a ideia de que a gente não deve exigir muito de si para com relação ao registro do real. Para que a gente possa flexibilizar, né, essa noção do que é documentar algo. A gente vai ver isso a partir de uns cineastas, especificamente um que vocês já devem conhecer, que é o Werner Herzog, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele e sobre os documentários dele. Nossa, maravilhosos, umas coisas assim que eu já não fazia tempo que eu não tinha contato com o trabalho desse cara. Eu relembrei assim, de algumas coisas que ele fez, porque eu encontrei no YouTube vários assim, disponibilizados, né? Então, daqui a pouco a gente vai pegar alguns coisas assim para a gente ver nele. E ali tem aquilo que a Lili falou, tem um documentário ficção, né? Assim como no Adilei Queiroz também, que eu citei na aula passada, e venho falando dele, acho que é Branco Sai, Preto Fica, tem uma ficção documentário dele, e é uma ficção muito louca, assim, um troço que mistura alienígenas com preconceito racial, cara, negócio. O cara era muito doido. E já vi esse cara falando, assim, no Belas Artes, no Humberto Mauro, vi uma entrevista dele. Ele é uma pessoa super simples, ele não encapa as palavras como os acadêmicos falam, né? Ele fala assim, a fala dele é muito do mundo, assim, é muito crua. Porque ele é das quebradas mesmo. E o pensamento do cara sobre documentário, assim, é uma outra coisa, assim, é de outra dimensão, assim, não tem paralelo. Então, acho que são esses caras que vão abrir um pouco, assim, né, essas noções assim, do que é documentar, né? O que é o documentário? Agora aqui, claro, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Aí, claro, é bom ter um primeiro momento, a gente vê o que é a nossa opinião, né, sobre isso, a gente se escuta, pensa um pouco, a gente tem essas definições, né. Aí vamos ver, a partir desse cara, né, quais são as definições dele sobre documentário, né. O que é que a gente pode entender a partir da experiência de uma pessoa que já faz documentários com jovens, que realiza, né, seus projetos com um grupo, né, de jovens e utilizando
faça você mesmo, né? Fazendo trabalhos de baixo custo. Então, ó, vamos pegar, eu vou colocar lá no grupo. Vamos pegar os primeiros textos, a introdução, tá, do livro para a gente ler. Eu já coloquei lá no grupo, mas eu vou colocar de novo. Vocês nem foram na discotecagem da Florence, né? Foi bem legal. Não dei conta. O vinho foi mais forte que eu. Nossa, e ela, cara, ela tava totalmente chumbada, assim. Entre uma sequência de músicas e outra, ela aparecia lá para falar alguma coisa, aí caía garfo, faca, caía prato, sei lá, o que ela tava fazendo na hora. Mas foi bem doido, assim. Outro dia eu tive no Criolina, lá em Brasília, tipo uma discotecagem. É muito legal. É inimaginável que a gente chegasse nesse ponto, né? Eu vou fazer um negócio desse, eu vou entrar numa onda dessa aí, pegar 1 hora de música e É isso. me convidaram lá, o pessoal do Rock Generator. Aí eu vou discotecar, cara. Olha aí, tá lá no grupo, gente, tá lá no WhatsApp o texto. Quem quer começar a ler aí? O que é documentário, conceitos e definições, tá? No grupo? WhatsApp? Chegou não, Ricardo. Chegou não? Não. Não. Ah, cara, mandei pra Raquel, olha. Vou mandar de novo. Ricardo, Fale. estava procurando aqui o nome do filme e encontrei. Você já viu um filme do Orson Welles chamado Verdades e Mentiras? Não, cara. Cara, muito maneiro. É o último filme que ele dirigiu. Já é tipo no iniciozinho dos anos 90, assim, sabe? E aí o filme é um documentário sobre um falsificador de arte. Nossa. De fato existe esse sujeito, sabe? E aí a primeira cena do filme, eu acabei de encontrar, tem no YouTube legendado, assim. A primeira cena do filme é o próprio Orson Welles falando, esse filme é um documentário, mas o documentário ele se propõe traduzir uma realidade, nunca dá conta e tal. Ainda assim, eu asseguro que tudo que vocês vão assistir na próxima 1h30 é tudo verdade. E aí você começa a assistir o filme e aí vai mostrando a vida do cara, não sei o que, tá o documental mesmo. Aí daqui a pouco começa a acontecer umas paradas muito estranhas, assim, tipo, o sujeito se matricula numa aula de trombone, as coisas vão ficando cada vez mais estapafúrdias, assim, vai ficando cada vez mais insustentável, porque o que acontece? Ele fala no início do filme que o que você vai assistir na primeira 1h30, na próxima 1h30 é verdade. Só que o filme tem 2 horas e tal. Então, depois de 1h30, ele começa a delirar ali em cima, entendeu? E você vai embora, assim. É muito legal. É muito legal esse filme. Orson Welles é genial, cara. Ele criou vários efeitos. Ele criou planos, cara. Ele criou, se eu não me engano, ele inventou a grua. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Bota Mas ele lá, Edu. Bota logo lá. É um cara, assim, genial, assim, Orson Welles. E, assim, para vocês lembrarem mais dele, é só... Lembrem daquela história dos marcianos. Ele foi numa rádio, cara, nos Estados Unidos, aí divulgou que a Terra estava sendo invadida por marcianos, cara. A galera pirou, foi pânico geral, assim. E ele deixou esse pânico rolar por alguns minutos. Depois Cara, eu fiz uma brincadeira uma vez em Cachoeira do Campo com uma amiga, a Marli. A gente entrevistava pessoas saindo de um evento, perguntava assim seriamente qual é a sua opinião sobre o projeto de trem-bala que vai conectar Santo Antônio do Leite com Cachoeira do Campo. Cara, você precisa ver o pessoal super sério. Isso está registrado, eu tenho isso registrado.
pessoal assim, dando altas opiniões, dando o seu melhor assim para a questão do trem-bala. Muito, muito bom. Pô, joga esse vídeo lá para a gente ver. Tá, só que tem aquela questão da imagem das pessoas, porque tem alguns depoimentos que eu fico super receosa da pessoa se sentir, poxa, ridicularizada, depois uma brincadeira. Então, eu sempre guardei as 7 chaves, mas me fez lembrar assim o lance. Porque, porra, dá pra gente fazer, né? Ó, o Edu colocou aqui no grupo Verdades e Mentiras. Dá pra gente montar essas coisas, né? E eu acho que dá para montar também utilizando essa ideia do fake, usando imagens de arquivo, sabe? Construir narrativas. Com imagens que a gente capta na internet com direitos, né? Sem direitos autorais, né, gente? Porque se ficar legal o negócio, e se a gente for publicar em algum site, não vai poder, né, se tiver direitos. Então a gente tem que ver isso. Tanto a música quanto a imagem, né? Mas, assim, imagens nossas dá para fazer isso, sabe? Aí, desde que seja fotografia, aí vai falando em off a voz, sabe? É uma forma também de trabalhar essa linguagem do documentário. Tem documentários que são só fotografias. Dá para trabalhar documentário performativo. Como é que seria, Cláudio? Eu estava vendo agora há pouco um site, vou colocar, que fala do documentário performativo que coloca o produtor como a personagem. E aí ele constrói essa narrativa a partir da história dele, dela. Ótimo. Eu vou passar o link aqui que eu peguei. Tem talvez 2 exemplos disso. Algumas partes do vídeo dos filmes da Marina Abramovic, que ela trabalha, né, utilizando esses recursos, palavra performada, e o Alexandre Siqueira, ele está fazendo isso como palestras. As pessoas veem a palestra e tal, assistem, e elas se emocionam. Mal elas sabem que ele ensaiou, ele trabalhou aquilo como uma linguagem. Então ele apresenta, não é uma palestra, ele apresenta uma performance. E aí ele conta uma história que é a história dele e tal, mas é performado. Aí, quando o pessoal começou a sacar, né? Aí agora ele já intitula, que já não adianta mais ele dizer que é palestra. Então ele já chama de palavra performance, palestra performada, uma coisa assim. Como é que ele chama, Ricardo? O nome do cara? Alexandre Siqueira. Tem um TEDx dele. Ele conta a história de Nazaré de Mocajuba, as fotografias que ele fez lá. Alexandre Siqueira, TEDx. É 17 minutos de duração. Nazaré de quê? Tá baixando lá o arquivo do texto, Ricardo? Ainda não foi? Já tá lá. Já tá. Já caiu na internet de novo. Porra, Ô, Ricardo, cara. Nazaré o quê? Ué, que engraçado. Nazaré de Mocajuba. O nome do cara é Alexandre Siqueira. Aqui, você já viu a desbiografia do Manuel de Barros? Só 10% é mentira? Não. Você não conhece. É um documentário. Ele fala, só 10% é mentira. Desbiografia oficial de Manuel de Barros. E é tão maluco que quando ele fez, o filho dele, o João, estava e participou. Quando o documentário foi lançado, o João tinha morrido. Um acidente de carro. Muito legal, assim, a apresentação que ele faz. Chegou aqui para mim, o Verdades e Mentiras. Chegou o PDF aí do texto para vocês? Sim. Chegou. Estou tendo que reiniciar meu computador de novo, porque... Vamos começar a ler, então. Quem quer começar a ler? O que é documentário? 2 pontos, conceito e definição. Quer que ponha a tela, gente? Não precisa. Sim. Vamos lá, quem se dispõe aí?
Vocês estão todos preguiça, pô, vamos acordar. Eu posso começar, Lê. Estou abrindo aqui. Pronto, a gente vai começar. Ótimo. Documentar com uma câmera é o primeiro ato cinematográfico, presente nos registros iniciais dessa arte, feitos pelos irmãos Lumière. A linguagem cinematográfica nasceu com aspecto documental, com a aplicação dos princípios da câmera fotográfica a imagens em movimento. As primeiras vistas animadas, projetadas em 1895 pelos irmãos Lumière no Café Paris, eram cenas do cotidiano, cenas que os pioneiros gravaram com uma revolucionária câmera que registrava em 24 quadros por segundo o que acontecia à sua frente. A câmera era pesada, não permitia nenhum movimento. Assim, os irmãos empresários e cineastas abriram a sessão com o filme A Saída da Fábrica, nada mais do que o registro de um grupo de funcionários deixando as instalações do prédio onde funcionava a empresa da família. Outros filmes apresentariam situações semelhantes: o almoço do bebê, o desembarque para o Congresso de Fotografia de Lyon, etc. Entre esses registros documentais feitos pelos Lumière, havia algumas vistas animadas com atores em situações cômicas, antecipando os esquetes clássicos do cinema mudo, como de um homem que não consegue montar no cavalo, ou do garoto que pisa na mangueira e solta um jato d'água no rosto do jardineiro. Louis Lumière era um fotógrafo experiente, estudou desenho e escultura e procurou em seu trabalho cinematográfico escolher o melhor enquadramento possível para capturar um instante de realidade e filmá-lo sem nenhuma preocupação nem de controlar, nem de centrar a ação. Mas a linguagem do que se conhece hoje como documentário só surgiria com os filmes de Robert Flaherty, nos anos de 1920, quando, ao visitar pela terceira vez uma comunidade de esquimós localizada no norte do Canadá, ele se encantou com os indivíduos e criou aquele que é considerado o primeiro filme de não-ficção, Nanook, o Esquimó, de 1922. Os filmes de Flaherty, não sei, Nanook e Moana, inspirariam a célebre crítica escrita pelo produtor e também documentarista inglês John Grierson e publicada no New York Sun em 8 de fevereiro de 1926, em que foi usado pela primeira vez o termo documentary, ou documentário, inspirado na palavra francesa do documentaire, que denominava os filmes de viagem. É claro que Moana, sendo uma exposição visual dos eventos cotidianos de um jovem polinésio e sua família, tem valor como documentário. Grierson. Antes de tratarmos, porém, dos conceitos teóricos ligados ao que se denomina documentário, vamos falar sobre as diferenças entre um filme de ficção e um filme documental. As denominações são autoexplicativas, mas carecem de uma explanação mais aprofundada. Em um primeiro momento, o filme documental é visto como um ato cinematográfico que registra o que acontece no mundo real. A Saída da Fábrica, dos irmãos Lumière. Já o filme de ficção, que nasce 7 anos depois, em 1902, com Viagem à Lua, de Méliès, é associado à construção de uma história, ao mundo imaginário, ficcional. Os filmes de Flaherty redefiniram essa visão inicial acerca dos dois tipos de cinema. O documentário passa a ser considerado como a produção audiovisual que registra fatos, personagens, situações que tenham como suporte o mundo real, ou o mundo histórico, e como protagonistas os próprios sujeitos da ação, o Esquimó Nanook, O Pescador de Os Pescadores de Aran, de 1934, por exemplo. O filme de ficção, por sua vez, tem sua construção condicionada a um roteiro pré-determinado, cuja base é composta de personagens ficcionais ou reais, os quais são interpretados por atores. Esses papéis são especificados nos scripts, que normalmente recorrem a fórmulas consagradas, tendo como principal objetivo o entretenimento do espectador. Já o documentário, realizado com sujeitos do mundo real, procura informar o espectador, sem se preocupar com o entretenimento. O happy end é uma das marcas do filme de ficção. No caso do documentário, destaca-se a mensagem aberta. Muitos teóricos foram
Muitos conceitos teóricos foram formulados para definir o documentário. Ainda concordo com o conceito clássico desenvolvido por Grierson após ter assistido aos filmes de Robert Flaherty. Documentário é o tratamento criativo da realidade, ou atualidade para alguns. Segundo Grierson, cabe ao documentário e ao documentarista desenvolver esse tratamento criativo da realidade, mesmo que ele inclua a reconstrução de determinado acontecimento, como fez Flaherty em Nanook, ao utilizar cenários artificiais para reproduzir o modus vivendi dos esquimós e expressar a produção simbólica daquela comunidade. Interessava a Flaherty manter o elo com a realidade, mas ele não deixou de recorrer à representação e a certos artifícios. O que aparece na Tempestade é um ator japonês, porque o personagem real havia falecido em uma cena de pesca. Em uma cena de pesca, Flaherty deu aos nativos arpões que eles não conheciam em 1922, além de colocá-los em barcos que não costumavam utilizar. Para as cenas interiores, construiu um iglu gigante devido à necessidade de espaço para movimentar a câmera. Mandou fazer vestimentas para os atores, reinventando uma realidade da qual, no momento da filmagem, muitos elementos teriam sido, na melhor das hipóteses, ultrapassados ou, na pior, inexistentes. A sequência final, com os cães na tempestade, é resultado da seleção de materiais filmados durante 2 dezenas de tempestades diferentes. Flaherty reconstituiu a interpretação da realidade feita por sua observação visual e intelectual, o que não tira de Nanook o caráter de registro da cultura, do local de convívio e do modo de vida dos esquimós, embora com imprecisões e erros de contextualização histórica. No documentário contemporâneo, esse tratamento criativo da realidade muitas vezes tem sido condição de produção, principalmente entre cineastas que vêm da área de ficção e adotam uma linguagem documental mais subjetiva em seus filmes, recriando situações para complementar a ideia que pretendem observar, como no caso da representação ficcional que abre Serras da Desordem, de 2006, de Andrea Tonati, com o objetivo de mostrar o massacre dos índios e apresentar o protagonista da encenação teatral dos adolescentes diante da violência em Puberdade 3, de 1997, de Aloysio Raulino, da encenação realista do mundo da favela em Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, filme de ficção que deve parte de seu sucesso à expressiva carga documental utilizada para reproduzir o ambiente e o modo de vida da comunidade. O tipo de construção utilizado em Nanook tornou-se, assim, algo comum entre os filmes de não ficção, uma vez que a visão interior do realizador, sua reelaboração do campo simbólico, quase sempre se interpõe, em algum momento, ao processo de produção. Agora, vocês estão me ouvindo aí? Vamos dar uma paradinha aqui. Essa parte do pensamento teórico fica para vocês verem em casa, tá? Que aí ele fala assim, vamos agora analisar o pensamento de teóricos e estudiosos contemporâneos sobre esse assunto. Vamos, ao invés disso, conversar um pouquinho sobre isso aqui que a gente leu e depois ver alguns exemplos de documentários. Ah, vocês viram? Que coisa doida, né? Eu fui atrás desses documentários quando eu descobri esse filme Nanook, né? Mas eu não tinha a leitura desse cara, né? Não sabia que ele tinha falsificado um monte de coisa. Aí eu fui atrás para ver que eu gosto disso, é coisa mais antropológica. E não dá para perceber que o cara construiu o iglu, que aqueles esquimós que estavam ali, porque não é da nossa realidade os esquimós, né? Se ele me apresenta um esquimó ali com rabo de, sei lá, de ovelha, eu não ia saber se era esquimó ou não. Não dá para desconfiar que aquilo ali é fake. Ainda mais que são imagens, né? Mas assim, a gente vê que desde o início, a representação da realidade, ela sempre sofreu intervenção. Vocês sabem quando foi que nasceu essa ideia de que a fotografia, ela representa, ela é documento fidedigno de representação do real? Alguém sabe aí quando foi que nasceu essa ideia?
Alguém tem alguma informação sobre isso? Você deve ter falado na aula de fotografia, eu não lembro. Eu falei em fotografia, isso, nasceu na década de 20, quando as empresas, jornais, né, que começaram a utilizar a imagem para testar o real. Então, eles começaram a juntar a imagem à palavra. Eles começaram a juntar a imagem como algo que respaldava o fato ocorrido. E daí em diante, a gente tende a crer que a fotografia ela é uma representação do real. Ela é estatuto de veracidade do fato. Mas isso é a construção. Isso foi construído pelas empresas jornalísticas norte-americanas na década de 20. E aí é muito difícil hoje, assim, as pessoas mostram, né? Ah, tá aqui, olha, isso aqui aconteceu, tá aqui a fotografia. Então a gente, principalmente o pessoal mais velho, né, eles tendem a crer que a fotografia ela é o real. Gente, a Kodak e a Fuji Filmes, cada uma delas tinha um tipo de verde. Quando a gente ia revelar fotografias na década de 80, que eu fazia fotografias de skate na década de 80, a gente ia revelar, eu sabia que a Fuji Film tinha um tipo de verde, e a Kodak tinha outro tipo de verde. Então, eles escolhiam qual era o verde que eles queriam pintar o real. Olha que coisa doida. Então, o real, ele sempre foi editado. O real, ele sempre foi simulado, ele sempre foi Manipulado. Ele sempre foi manipulável, é isso que eu quero dizer. A fotografia, desde o início, ela é manipulada. O filme, o documentário, desde o início, ele é manipulado. Aí eu pergunto para vocês, existe uma representação fidedigna da realidade? Será que existe algum instrumento que possa representar ela de forma fidedigna? Ricardo, eu fiquei pensando nas câmeras de segurança, se elas representam o real. Boa questão a se colocar. O que vocês acham? Antes de mais nada, as câmeras de segurança, elas são dispositivos inumanos de registro, tá? Quando vocês ouvirem essa palavra fotografia inumana, eles estão falando de fotografias de satélite, fotografias de câmera de segurança, vídeo de câmera de segurança, vídeos inumanos. Isso está na ordem do dia, esse tipo de discussão. E aí, vocês acham que ela representa o real? Talvez por não ser orgânica, né? Por não ser uma informação orgânica. Sim, pode ser. Eu acho que só o fato dela não... Porque as câmeras de segurança, elas têm uma posição fixa, né? Não existem câmeras de segurança, digamos assim, acopladas em cada esquina do planeta em que você consegue captar todas as imagens de tudo que está acontecendo ao tempo todo. Então, com as imagens de todas as câmeras de segurança que existem no planeta, ainda assim você seria incapaz de ter uma ideia de tudo que acontece. Se a gente for tomar como esfera do real o planeta Terra, né? Assim, o que acontece aqui. Ainda assim, você não consegue reproduzir tudo. Você não conseguiria, se você fosse um alienígena e você tivesse acesso às imagens das nossas câmeras de segurança, ainda assim, elas não apresentariam todo o real. Ia parecer um movimento muito estranho, dentro de uns lugares estranhos, pessoas indo e vindo, as pessoas vistas de cima. O ângulo também, ele não dá todas as informações sobre a imagem, né? Então, tipo, sempre vai ser um recorte. Mesmo que a imagem não seja editada, ela é um recorte. Você não consegue recriar o real a partir daquela imagem, fica faltando muita coisa. Isso me lembra duas coisas, assim, me lembra a história mitológica que eu estava falando para vocês no início, dos olhos, né, porque a ideia deles é que o olho que a pessoa fosse toda olhos, né, que ela nada escapasse. E a pessoa não conseguiu mais dormir de tanta informação, de tantas impressões, de tanta percepção, de tanta compreensão do mundo, ela não conseguia mais dormir, ficou maluca. Pediu para ter 2 olhos de novo. E outra coisa que me lembra é o cubismo de Picasso, né? Picasso, quando ele apresenta um objeto e quando a gente pode ver ele de todas as
os ângulos possíveis dele, né, quando ele desmonta o objeto e apresenta todos os ângulos possíveis do objeto. Eu não sei se é no cubismo analítico, não sei se é no órfico, não é no órfico, acho que é no analítico. Quando ele te propõe isso, ele está te propondo uma visão de um mundo que não é a partir de um ponto de vista, né, de uma só perspectiva, que é como a gente enxerga as coisas, né? É a partir de várias perspectivas ao mesmo tempo. Então, isso é muito doido. Então, o que você estava falando mesmo? Câmara de segurança. O que é real, né? Verdade manipulada. O que é real, né? O que é real? Esse documentário ele dá conta, né, de abarcar, né? Então, eu vou jogar lá num grupo para a gente alguns exemplos de documentários. Eu acho que esses vocês já conhecem, assim, né? Stamira, vocês já ouviram falar de Stamira, né? Quem não conhece, eu vou colocar lá no grupo. Stamira. Stamira é uma figura que eu acho que ela era meio psicótica, assim, ela tinha algum tipo de psicose. Né, Josânia? Ela falava muito em realidade, né? Ela via o que ninguém via, né? Ela era... Psicótico tem muito disso, né? Ele vê as coisas que ninguém vê, é só ele que vê aquilo, né? Não, com certeza que ela era. Maravilhosa, mas com certeza. É maravilhosa, assim, né? Ela era onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, é muito bom, assim, o documentário dela. Tá aí no grupo já, tá? Um outro doc também que eu achei, Sistema de Animação. Esse aí já é brasileiro, também é bem interessante. Tô colocando tudo lá no grupo do Instagram, ou do WhatsApp, tá? Outro. Pra gente assistir agora? Não. Eu tô colocando só como exemplo pra gente... Pra quem não conhece, que ir assistir, né? Eu tenho um arrependimento. Eu tive um grupo que eu coordenava lá na favela da Serra, em BH, num programa que chamava Arrumando a Casa. Eram 10 mulheres que tinham problema... baixei aqui. Densidade domiciliar alta, quer dizer, uma família com muita gente dentro da casa, e aí precisavam reformar, então esse grupo de família, um ajudava o outro, e a gente ganhou uma grana, e a gente ia reformando as 10 casas com a ajuda ou da comunidade, ou entre eles familiares. Tinha uma mulher nesse grupo que falava cada palavra, que é claro que eu não vou lembrar, mas ela inventava, lembra a Stamira um pouco assim, ela inventava umas palavras para definir que eram muito mais fiéis, assim, à linguagem, do que efetivamente a gente conseguiria traduzir tão claramente, sei lá, eu não lembro mais. Eu perdi, eu tive alguns vídeos que eu fiz na época desse grupo, mas rola isso, né? Tem gente que... Mas a Stamira, ela tem toques de lucidez impressionantes, que a gente fica assim, tipo, cara, a loucura dela, muitas vezes, não sei, me passava a mim, a impressão de isso que você fala, dela levar adiante um raciocínio, você fala, cara, é uma viagem, mas é totalmente real. Lúcido, não, era além do real, era uma lucidez além, era uma oitava acima. Só que depois, também... Eu li Terceiro Olho, do Lobsang Rampa, e eu fazia estágio na Pinel nessa época. E o cara, eu acho que ele não tinha lido, não, mas ele falava as mesmas palavras que o Lobsang tinha falado no livro. Aí o Bispo do Rosário também é uma coisa impressionante. Na mesma linha. Então, Ô, Ricardo, e aquele, eu não sei se entra como documentário, como curta, aquele Ilha das Flores, você já conhece, né? Eu lembro dele. Antigo. Documentário muito bacana.
Aí ele seria um documentário, porque eu acho que é um também curta, é né? definido. Não sei se é Ele 17. dentro. Ele está no Porta Curtas, inclusive. Eu acho que é 17. Mas ele serviria, porque o que ele coloca lá, a história toda, serviria como um documentário daquilo que estava acontecendo e tudo? Sim, sim. Ele estava retratando aquela realidade ali de uma forma muito dinâmica, né? Ele utilizou ali um estilo de linguagem, né? A gente pode falar de uma determinada situação, é só vocês lembrarem, né, da redação que a tia Mariazinha pedia para a gente lá na quinta série. Ela pedia, vamos fazer redação, vamos escrever dissertação, narração, ou qual era a outra? Descritivo, narrativo, como é? Dissertação, narração, e tinha a outra também, né? Não me lembro. Argumentação. Argumentativo. Acho que não era argumentativo, não. Era três formas. Então, descritivo, narrativo e argumentativo, deve ser. Aí tu poderia, né, escolher. Então, eu teria 3 formas para trabalhar uma ideia que eu tinha na cabeça, né? Olha só como é bacana, né? Quando a gente descobre que uma ideia ela pode ser esgarçada de 3 formas diferentes, né? E ela não pode ser trabalhada só de 3 formas, ela pode ser trabalhada de repente de 100 formas diferentes. Só que a gente tem que ir atrás dessas outras formas, né? E tem que mergulhar, né, nas que estão próximas da gente e depois se soltar delas de alguma maneira, né? Porque às vezes a gente se apaixona, né, facilmente, assim, né, por técnicas, por períodos históricos. Nossa, eu tenho uma amiga que ela é fissurada em barroco, cara. Ela anda com joias, assim, douradas. Ela tem essa coisa do claro escuro, do mal e do ruim, do bom, essa coisa do rococó. E tudo para ela, assim, tem que ter aquela coisa, né, cheia de informações, assim, que é típico do barroco, né? Então, ela compreende os outros estilos da arte a partir do barroco. Ela tem um juízo de valor a partir do barroco. Então, às vezes, a gente se fascina, né, com uma determinada técnica, com um determinado período histórico, né? Isso é perigoso, assim, perigosíssimo, porque é uma armadilha, né? No contemporâneo, principalmente para quem lida com tecnologia... Temos de limitação, né, que você fala. Tu acaba ficando um pouco limitado. Mas, assim, para quem trabalha com tecnologia e para quem trabalhar com uma ideia mais ligada a conceitos, ao contemporâneo, a gente tem que se dar abertura, né? Porque é uma linguagem muito contaminada, né? O momento presente ela é muito impuro, né? Muito impuro. Então, justamente falando sobre essa questão da impureza, tem um do Werner Herzog. Eu coloquei aqui, Grizzly Me, Homem-Urso, de 2005. Nossa, é impressionante. Alguém viu aqui, Homem-Urso? Já vi. Nossa, cara, é muito doido. Quando eu vi a primeira vez, Homem-Urso, Grizzly Me, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. Ele pegou trechos de vídeo de um cara que gostava tanto de urso, que ele começou a viver com os ursos. Não, cara, o urso come ele. Eu tenho pra mim que esse cara ele achava que ele era um urso mesmo, que era tipo um urso que reencarnou num ser humano. Vocês têm que ver esse documentário. Eu não vou falar o final. Não fala nada, mulher. Não vou falar o final pra vocês. Esse não é um cara... Escreve lá, Ricardo. Eu acho que eu assisti. Não, eu coloquei. Não fala não, John. Porra, não fala, menina. Não contem, gente, não contem. A mulher contando o final do negócio. Tá lá no grupo Link. Grizzly Man, de 2005. Tá em 1080. Tá em Full HD. Ele praticamente nem utilizou imagens dele. Eu acho que nem utilizou imagens. Só pegou imagens da câmera de vídeo do cara, que tinha mais de 900 horas gravadas.
Outro documentário bacana, esse assim mais ligado a uma realidade nossa, é A Boca do Lixo, do Eduardo Coutinho. Porra, Eduardo Coutinho, eu sou suspeito assim falar do Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, porra. Eu também, sou apaixonada. Assim. Tudo maravilhoso, tudo maravilhoso, Não, meu gente, Deus. Santo Forte é demais, cara. Assim, não tem palavras assim, né, para definir o Eduardo Coutinho. Eu também gosto de tudo dele. Tem que ver, a gente tem que ver o Eduardo Coutinho, é isso. Tá aqui o link, Boca do Lixo. E não é a Boca do Lixo que estava do cinema, tá? É outra história. Ô, Ricardo, Oi. tem o Leon Harshman, que também tem documentários maravilhosos. E ele fez filmes também, né? Além de documentários, mas tem documentários muito legais, assim, eu gosto muito dele. Leon Harshman? Leon Harshman. Ele fez um documentário sobre as greves do ABC no final dos anos 70. É maravilhoso. Maravilhoso. Como é que escreve Harshman? Deixa eu botar para você aqui no... Peraí. Dessa época tem uns do... Ele é o do Black Tie, né? É um do Lula também. Eu acho que do Black Tie é Arnaldo Jabor, né? Não, é o Leon Harshman. Eles não usam Black Tie. O filme é dele. Ele que dirige, né? A história é do Guarnieri. Ele é da Boca do Lixo, é? Quem, o Leon? Ele é da época da Boca do Lixo? Não, ele é da época do cinema novo. Tá. Que a gente tem cineastas underground no Brasil, né? Da Boca do Lixo, e a gente pouco conhece deles, né? Tá, tu joga lá no grupo, então. Outro documentário legal aqui é Bells from the Deep, do Werner Herzog. Pô, esse aqui eu não lembro o que é. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é muito legal. É o seguinte, é um documentário sobre misticismo na Rússia, que o Herzog fez, né? Esse eu ainda não assisti, eu não conhecia. Tá aí o link também, Bells from the Deep. E por fim, vocês me desculpem, falta de modéstia, mas aí eu coloquei um documentário meu que eu fiz sobre a cerâmica do Paracuri, o ateliê do senhor Anísio. Porque é o seguinte, em Icoraci, uma cidadezinha lá próxima de Belém, existe uma comunidade de ceramistas que trabalham com uma cerâmica tem mais de 2.000 anos, que é a cerâmica tapajônica, cerâmica marajoara. Só que o governo, de uns 10 anos para cá, ele deixou de investir nesse espaço, cujas famílias vivem da cerâmica. E aí começou a se fechar vários ateliês de cerâmica. E os ceramistas começaram a virar feirante, começaram a virar de tudo, e aquela cultura que passava de pai para filho foi morrendo. Então tem poucos ceramistas agora lá, e a cerâmica é linda, é maravilhosa. Tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é cerâmica marajoara. Isso aqui eu comprei lá. Eu tenho uns pequenininhos aqui, eu acho maravilhoso. Então, tem uns locais lá, uns ateliês. Esse do seu Anísio é assim, ele funciona como se fosse uma Bauhütten, que é um sistema de produção medieval. Bauhütten é o bisavô da Bauhaus. Quer dizer, para cada etapa do produto existe um profissional trabalhando com essa etapa. Então eu fui lá nesse ateliê e fui registrando o processo de feitura de uma peça dessa cerâmica, né, marajoara. E aí eu converso com cada profissional lá até chegar na hora da queima. O intuito era divulgar essa cultura, né, para que as pessoas pudessem ter acesso, saber o que está acontecendo nessas localidades que são tão esquecidas, né, pelo governo agora mais do que nunca. Então era um documentário que tinha uma função social. Aí tem esses 5 documentários. Dei uma olhadinha neles. Alguma questão, gente, sobre o que a gente leu?
sobre o que a gente viu aqui. Não? Tudo ok aí? Queria agora que a gente pegasse e assistisse inteiro assim, o Boca do Lixo do Eduardo Coutinho. São 54 ou 44 minutos. A sinopse é o seguinte: o cenário, à primeira vista, pode chocar. Um ponto de escoamento de lixo em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro. Seringas usadas, comida em estado de decomposição, um estado de miséria absoluta. Pessoas selecionam objetos e comida que possam ser reaproveitados. O que foi rejeitado por uma pessoa serve como fator de sobrevivência para esta. O cenário desalentador não exprime o estado de espírito dos catadores. Há um conjunto de integridade e valores que superam todo aquele estado. E a câmera de Coutinho é a responsável por essa aproximação. Alguns negam que comem coisas do lixo, mesmo que a câmera os desminta. Outros afirmam com orgulho. Uns estão ali por falta de oportunidade, outros por opção. Melhor do que ter patrão, melhor do que ter patrão, né? Diz um deles lá. O filme se desvincula da pretensão de registrar um contexto adverso aos padrões de uma sociedade respeitadora dos direitos de seus cidadãos e arranca dela contradições e ambiguidades, que por sua vez são capazes de redimensioná-la e reinventá-la. Então, o gênero documentário, né, Eduardo Coutinho, 48 minutos, ele é de 1992, tá? Então, vamos lá, o link está aí no grupo, tá? Vamos matar esse documentário antes das 4, vamos ver se a gente consegue matar ele antes das 4h30, para a gente dar até um tempinho de discussão, que vocês pediram, né? Lembra a aula passada? Para ter uns 20, uma meia hora de discussão sobre os processos de vocês. Vamos ver se a gente consegue. Vamos marcar o retorno aqui, 16h30, independente de ser terminado ou não. Vamos lá? Pode ser?